Olá pessoal, hoje vamos comentar a nossa primeira rodada de segunda fase. Eu fico muito contente em comentar questões de segunda fase porque junto com os comentários às sentenças, esse é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. Eu acho interessante essa aproximação que nós temos, esse contato que nós temos debatendo em vídeo as questões de segunda etapa, porque quando eu era concurseiro eu sentia falta disso. Eu sentia falta de alguém em vídeo me pegando pela mão e me explicando, olha, o que é que você deve fazer numa questão de segunda fase? Qual é o caminho que você deve adotar numa questão de segunda fase? Eu sentia muita falta disso. E é justamente por isso que no projeto pedagógico do nosso curso eu trouxe essa inovação que pouquíssimos, eu acho até que nenhum curso tem, que é o comentário individualizado de cada uma das questões das rodadas de segunda fase. O candidato, você, escolhe uma questão para responder. Nós corrigimos uma dessas questões, no caso eu faço essa correção, e após a correção eu chamo o vídeo para comentarmos as duas questões. E por que eu faço isso depois da correção? Vocês verão, pessoal, que as correções serão enviadas até sexta-feira, tá? Vocês têm um prazo de até domingo para enviar as rodadas para mim. Eu corrijo de segunda a sexta. Na sexta-feira, após as correções, após terminar o material suplementar, que na verdade eu já até enviei eu costumo enviar no início da semana, na segunda-feira, quando eu já filtro a resposta que eu acho mais pertinente, já mando junto para que vocês tenham um modelo. Eu faço isso no início da semana, no final de semana, sexta-feira, sempre disponibilizarei os vídeos de segunda fase. Demorou quase 2 semanas para eu disponibilizar o primeiro, devido ao prazo da primeira rodada, né? São aí praticamente 7 dias, mais 5 dias para correção, passam-se 12 dias, mas cá estamos. E vamos então debater as nossas questões. Ao meu lado aqui, o meu notebook, e já vou justificar aqui, frequentemente eu lerei aqui ao lado, para que nós possamos debater, discutir a questão. E aqui eu trouxe 2 questões bem diferentes, aparentemente, embora aparentemente você olhe a questão e pense, poxa, é um caminho prático parecido. Não, não é. Na primeira questão nós temos um caso, uma situação. Na segunda questão nós não temos um caso, uma situação. Nós temos perguntas. E aí eu tenho um limite normalmente de 30 linhas para responder. O concurso nacional me trouxe isso. E esse é o primeiro desafio que você, candidato de concurso, tem que superar. Olha, não vai passar no concurso aquele sujeito que tem o maior vocabulário do mundo, que cita milhares de doutrinas na sua resposta, que é um cara prolixo. Por que esse sujeito não vai passar no concurso? Porque a banca vai ler a resposta dele e vai falar assim, poxa, se ele responde assim uma segunda fase, como é que ele vai fazer uma sentença? Ele vai levar quanto tempo, ou quantos dias para fazer uma sentença? E mais, se eu boto uma pergunta, ou uma prova, melhor dizendo, com 10 questões de segunda fase, se eu responder a primeira com 90 linhas, as outras eu não vou conseguir responder com 90 porque eu não vou ter tempo. E vai demonstrar um desequilíbrio no meu conhecimento, uma falta de coerência no meu conhecimento. Porque vai ficar claro a banca, olha, aqui ele sabe muito, aqui ele sabe pouco. Então a ideia que eu trago a vocês é uma ideia de uniformização, de tirocínio, redução de conhecimento em poucas linhas, objetividade. E como que a gente faz isso? De uma maneira bem simples. Não percam tempo com a introdução, não tragam elementos que a questão não tem, não criem situações que a questão não sugere, trabalhem o desenvolvimento, se não souberem as 2 correntes a abordar, desenvolvendo bem uma, concluam, trabalhem o texto de vocês em 30 linhas, tá? Ah, Alexandre, como que eu vou fazer uma introdução? Como que eu vou fazer um desenvolvimento, uma conclusão? Isso nós vamos aprender no decorrer do curso, tá? E a questão da introdução, eu só quero abrir um parênteses aqui. Vocês têm na hora da prova a melhor ferramenta do mundo para fazer qualquer tipo de introdução, que é a própria Constituição. A Constituição Federal do Brasil traz elemento para tudo. Se eu não souber arcabouço histórico, social, econômico, cultural, conceitual da questão que eu estou respondendo, se eu não souber o direito comparado, não tem problema, a banca não vai me reprovar por isso. Eu boto a Constituição. Eu introduzo o meu tema com algo abrangente para depois reduzir o desenvolvimento. E mais, não estendam a introdução de vocês para além de um parágrafo. Isso é deletério, é prejudicial, cansa a banca.
O examinador quer ver solução, quer ver resultado. Quando ele lê a resposta do candidato, o que ele quer? Objetividade. Poxa, eu perguntei isso, ele introduziu bem, de maneira abrangente, de maneira bastante nevrálgica em relação ao ponto, mas mesmo assim de maneira abrangente, densa, e começou a desenvolver o conteúdo esmiuçando os detalhes da questão e solucionou. Vejam só, na questão número 1, que eu passei a vocês, eu respondi em 4 parágrafos. E eu vi respostas de alunos chegando até mim em 8, tá? Não façam isso, tá? 30 linhas é o limite. Ah, Alexandre, 30 linhas no computador? Procure responder à mão, depois transcrever. Esse é o melhor treino, para você já ir treinando a mão. Ah, agora não tem prova, eu tenho pouco tempo e eu não tenho condições de fazer isso. Não tem problema, você consegue treinar a mão 3 meses antes da prova, de segunda fase de sentença, tá tranquilo. Tá? Se você não conseguir passar a mão, que é o ideal, coloque no computador. Mande a sua questão à correção. Se você quer progresso, se você quer evolução, tire o seu tempo para responder as questões de segunda fase. Valeu, galera? Isso é essencial. E nós vamos agora comentar a primeira questão. Essa aula ela vai ser um pouco mais extensa, mais densa que as aulas de primeira fase, porque eu vou comentar as 2 questões em uma aula só. Por isso eu vou pedir vênia a vocês para me valer aqui do meu copo d'água. Lá na frente a gente vai discutir a respeito da importância dele na prova oral. Vocês saberão quando utilizar, né, como técnica de retórica, enfim. Mas agora vamos trabalhar a primeira fase aqui. Vamos lá. Aliás, primeira fase não, primeira questão, galera. Determinado trabalhador foi contratado na cidade de São Paulo, São Paulo, grifa, por uma empresa de ônibus para exercer a função de motorista interestadual de ônibus. Vejam só a atividade. Interestadual. Ele roda para mais de um estado. A base da prestação de serviços se deu na cidade do Rio de Janeiro, de onde partiu o trabalhador diariamente para viagens até São Paulo e Curitiba. A extinção do contrato se deu na cidade de São Paulo, com a chancela do respectivo sindicato. Posteriormente, contudo, ao consultar seu advogado, o trabalhador teve conhecimento de que no estado do Rio de Janeiro vigorava a norma coletiva que previa piso salarial superior àquele pago pela empresa, que observava a norma coletiva firmada com o sindicato do estado de São Paulo. Nesse contexto, pretendeu o pagamento das diferenças com a juntada das 2 convenções coletivas. A empresa pugnou pela legalidade da conduta, nesse contexto julgue. Seguinte, conflito aqui de aplicação de norma coletiva. Eu vou aplicar a norma coletiva da base da contratação ou da base da prestação de serviço? Essa é a grande dúvida que a questão traz. Eu chegar e responder em um parágrafo, adota-se o princípio da territorialidade no sentido de que deve-se observar o local da prestação de serviços e não a base da contratação, porque o local da prestação de serviços alinha-se às adaptações regionais, sociais, culturais e econômicas levadas em conta para fim de elaboração da norma coletiva. Eu posso falar isso aí? Posso, um parágrafo só. Só que aí o cara que está estudando de uma maneira mais aprofundada do que você, ele vai fazer uma introdução, ele vai desenvolver melhor o tema, ele vai hipertrofiar a resposta dele em termos de conteúdo, mesmo que em poucas linhas, e ele vai passar com uma nota melhor do que a sua. E o que eu quero aqui, e o que eu bato na tecla de aluno meu toda vez é o seguinte, olha, eu tenho muitos alunos aprovados em primeira, segunda, terceira colocação de segundas fases e provas de sentença. E é isso que eu quero de vocês. Eu não quero um 6. Não quero um 6. Eu quero a aprovação de vocês, vejam só, com nota de destaque, ok? Eu quero a aprovação de vocês com nota de destaque. Dos 40 primeiros colocados do concurso nacional, 18 são meus alunos e 18 fizeram excelentes provas, tá? Tanto de segunda fase como de sentença. E é isso que eu quero extrair de vocês, é isso que a gente vai trabalhar. E aí, para a gente comentar essa questão, essa semana eu peguei um livro que eu acho essencial, eu tenho ele aqui na minha biblioteca, que é o livro Instituições de Direito do Trabalho, do Arnaldo Susequinde, do Délio Maranhão e do Segadas Viana, uma obra de 63, essa obra aqui, tá? Que eu utilizei para me valer de elementos conceituais. Essa é a terceira edição, utilizei justamente a terceira edição porque ficou consagrada à época, tá?
Ela foi citada quando da posse do Arnaldo Susequinde na Academia Nacional de Direito do Trabalho, que ostenta a primeira cadeira, inclusive, Arnaldo Susequinde. Então, essa obra aqui é a base, tá? Depois incluiu-se o novo doutrinador, o Lima Teixeira, mas a forma como os conceitos e a evolução histórica é trabalhada aqui é elementar. Os conceitos dessas obras não são anacrônicos, pessoal. Não tenham medo de utilizar essas obras para se valerem de conceitos. O Godinho não criou conceitos, o Gustavo Felipe não criou conceitos, o Schiavi não criou conceitos. Os conceitos são formados ao longo do tempo. E a base conceitual do direito, sobretudo do direito do trabalho, estava à época nas mãos desses sujeitos aqui que até hoje são estudados, inclusive em cadeiras de mestrado e doutorado das melhores universidades que nós temos, até porque muitas delas são a alma mater desses doutrinadores aqui. Então não tenham medo, tá, de buscarem elementos conceituais em doutrinas consolidadas, mesmo que antigas, porque elas trazem um histórico muito mais denso do que essas doutrinas atuais. E os conceitos que elas trazem são conceitos muito mais sólidos. Alexandre, eu preciso de otimização do tempo. Não tem problema se você precisa de otimização do tempo. Eu estou aqui para te ajudar. Justamente por isso que eu li essa obra aqui e eu vou debater com vocês um elemento dessa obra que para mim foi essencial e muito importante na questão da evolução histórica do sindicalismo. Quando se lê sobre histórico do direito sindical, e já vamos adentrar o foco específico da questão, vem sempre aquela discussão bastante famigerada, já batida, da história do direito sindical na época do próprio surgimento do direito do trabalho lá, Revolução Industrial, enfim. Mas vejam só como é interessante essa abordagem que esses três doutrinadores trazem, em especial Segadas Viana, que foi quem escreveu o capítulo de organização sindical. Ele fala que o histórico do sindicato começa com os colégios romanos. Vejam só. E ele especifica: apenas pela sua semelhança com alguns sistemas sindicais e com as corporações, podemos ir buscar na antiguidade as origens do sindicalismo nas instituições romanas, distribuindo o povo segundo as artes e ofícios, numa organização com certos pontos formais semelhantes aos sindicatos modernos. Então, o elemento histórico que ele traz para fins de enquadramento sindical, para fins de reconhecimento do sindicato, são os colégios romanos. E aqui a gente busca a adaptação da cultura sindical ou da norma coletiva firmada a determinado território. E aqui, quando o Segadas Viana fala dos colégios romanos, ele fala do território romano, como era dividido, arte e ofício. Aqui eu faço uma divisão do povo, uma divisão das categorias profissionais para conseguir ali já alinhar meus interesses. Ora, o sindicato nasce então, de acordo com o Segadas Viana, ou tem suas bases primitivas lá nos colégios romanos, tá? Coisa que remonta a 700 a.C. Vejam quanto tempo faz. Mas o nosso foco, então, é debater aqui o direito sindical no Brasil. E o direito sindical, ou o papel do sindicato, já que a gente está falando de convenção coletiva de trabalho, é um papel que na PUC de Minas Gerais se estuda muito, um perfil sociológico do sindicato. Nasce o sindicato na essência para reivindicar direitos. Com o passar do tempo, passa o sindicato a não ser mais reivindicador de direitos, passa o sindicato a ser mero negociador de direitos. Quiçá no futuro, talvez seja o sindicato uma mera via de renunciação ou de renúncia de direitos. Vejam o perfil sociológico da evolução do sindicato aqui, isso é muito importante para vocês. E aí a gente vai responder a nossa questão. Olha, eu preferi, e sempre vou preferir, e vocês sempre irão observar isso, trabalhar introduções bastante densas. E aqui eu disse o seguinte, olha, a liberdade sindical é uma das core obligations da Declaração de Direitos e Princípios da OIT. E eu quero que vocês peguem a Declaração de Direitos e Princípios da OIT e vejam que lá, grifado em negrito, tem 4 core obligations, obrigações principais da OIT. Aí vem a pergunta, tudo bem, Alexandre, é uma core obligation da OIT, a liberdade sindical, mas por que no Brasil não se aplica essa liberdade sindical plena? Ora,
Vejam só, no Brasil eu tenho um comando constitucional que me fala o seguinte: você vai observar o princípio da unicidade sindical. E quando o Brasil informa anualmente à OIT o cumprimento das convenções tidas como convenções principais, exemplo da Convenção 87, que trata da pluralidade sindical ou da liberdade sindical plena, o Brasil fala o seguinte: olha, adota-se no Brasil o princípio da liberdade sindical, salvo no que toca ao alcance da filiação, que por comando constitucional observa-se um sindicato por categoria observada determinada base territorial. Então, qual é a maneira mais abrangente de eu começar um conteúdo desses que envolve sindicato? Core obligation da OIT, liberdade sindical, papel do Brasil aqui, com base no artigo 8º, inciso 2º, entendendo pela unicidade sindical. E aqui eu vou aprofundar o debate. A gente vai dar um passo além em relação à questão. Por quê? Foco, como eu disse, como eu digo sempre, otimizar conteúdo. Suponha a seguinte situação, candidato. Olha, que interessante isso. O Pacto de San José da Costa Rica fala que não pode haver prisão civil por dívida, certo? Tudo bem. Só que eu tenho um comando constitucional que fala que eu posso prender o depositário infiel. Chega essa questão ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entende da seguinte forma: olha, o comando constitucional que fala que eu posso prender o depositário infiel é um comando de eficácia contida. Ele precisa de uma regulamentação. A partir do momento que eu tenho um tratado internacional que ingressa no ordenamento jurídico com força supralegal e infraconstitucional, regulando a matéria e falando que eu não posso prender por dívida, salvo a dívida alimentar, evidentemente, o que é que eu tenho? Eu tenho um efeito paralisante em relação àquela norma constitucional, porque a regulamentação infraconstitucional dela foi contrária ao próprio texto. Mas por que eu vou aplicar ela em detrimento da Constituição? É o que o Supremo utiliza, ou o que o Supremo fala, ser interpretação pro homine, ok? Então, quando eu tenho uma interpretação pro homine, uma interpretação voltada à tutela dos direitos humanos, mesmo que haja um caráter infraconstitucional, eu vou dar prevalência a ele em relação ao próprio texto constitucional. Sobretudo nesse caso, que a regulamentação ela é supralegal. Ou seja, o Supremo ou a Constituição fala que eu devo ter uma lei infraconstitucional regulando o tema. E eu tenho uma lei infraconstitucional, mas supralegal. Eu tenho um tratado que regulamenta o tema e fala que eu não posso prender. Alexandre, eu estou falando de sindicato e você vem me falar de interpretação pro homine do depositário infiel. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque eu pego lá, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, e eu tenho uma norma que fala de eficácia ou de liberdade sindical plena, liberdade associativa plena, se não estou enganado, artigo 16. E o raciocínio que eu quero trazer a vocês é exatamente esse raciocínio. Veja só, eu tenho a mesma situação. Eu tenho o tratado falando uma coisa e a Constituição falando outra. Se lá no depositário infiel eu posso aplicar o tratado, por que aqui na unicidade sindical eu não estou aplicando o tratado que fala em liberdade sindical plena, eu estou aplicando o texto constitucional? E a resposta a essa pergunta, ela é bastante simples, bastante direta e bastante clara. Eu faço isso porque, segundo o Supremo, o artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal, que trata especificamente da liberdade sindical, ou no que estou, melhor dizendo, da unicidade sindical, ele tem eficácia plena. Porque o Supremo já tem uma súmula que fala, olha, unicidade sindical está lá, não preciso de lei para regulamentar ela. Na minha súmula eu falo que é o extinto Ministério do Trabalho e Emprego competir ou incumbir o dever de zelar por essa unicidade sindical. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu não preciso regulamentar nada aqui. Já está tudo regulamentado, a Constituição fala tudo. Se a minha Constituição fala tudo, eu não vou aplicar o Pacto de São José da Costa Rica. E se eu analisar a interpretação progressiva disso lá no Supremo, eu vou ver julgamentos antigos, sobretudo da ministra Ellen Grace, que entendia que o artigo 8º, inciso 2º, dependia de regulamentação. Mas essa fundamentação dela é uma fundamentação superada, uma fundamentação derrubada. As cortes superiores, os tribunais de um modo geral, eles sofrem modulação pela própria superação de uns membros em detrimento de outros, pela modulação social, pelas novas cabeças, novas pessoas que chegam lá para pensar. E pensa-se o direito de acordo com aquele determinado momento. Hoje o Supremo pensa exatamente isso. 8º, inciso 2º, tem eficácia plena.
Ok? Então, como que eu vou introduzir meu tema? Eu vou falar das Core Obligations da OIT, artigo da Declaração de Direitos e Princípios da OIT, vou fazer um trânsito constitucional falando da unicidade sindical e já vou partir para o desenvolvimento. E aí, quando eu cheguei no desenvolvimento da questão, o que eu vou falar? Ora, o meu problema é enquadramento sindical, que ele é dividido em 2 critérios. A especialidade, lógico, né? Porque o artigo 8º, inciso 2º, fala sindicato por categoria, e o território, porque ele fala observada a base territorial. Quanto à especialidade, eu não tenho discussão aqui. E aí eu cheguei e falei, ó, na forma dos artigos 570, 581, parágrafo 2º da CLT, deve-se considerar a atividade preponderante do empregador, é o princípio da verticalidade sindical. O empregador, a atividade preponderante do empregador, orienta a atividade ou a vinculação sindical do empregado, salvo, lógico, no que toca às categorias diferenciadas, que eu até fiz uma ressalva aqui. E vejam na minha resposta, sobretudo nesse parágrafo 2º, como eu cito a legislação. Isso é importante. Eu disse isso muito no concurso nacional e eu sabia que muitos cursos falavam o contrário. Não precisa citar a lei. Eu dizia, cite a lei. Sobretudo uma prova que vai ter espelho precisa de alguém, um candidato que cite a lei. Dito e feito, quem citou a lei viu no espelho que o espelho citava a lei integralmente. Então isso é necessário fazer. Faça isso na sua prova. Superei o critério da especialidade e já comecei a justificar para o examinador. Olha, examinador, quando eu falo de sindicato, eu falo da OIT, das Core Obligations, da liberdade sindical, só que no Brasil tem unicidade sindical. E eu avalio a unicidade sindical com base em 2 critérios. Primeiro critério da especialidade, levo em conta a categoria, levo em conta a verticalização, salvo no que toca às categorias diferenciadas. E o segundo critério é a territorialidade, que esse é o elemento-chave da questão, o ponto alto da questão. E quando eu falo em territorialidade, o que eu tenho aqui para discutir? Olha, eu fui contratado e dispensado em São Paulo, mas eu prestava serviço saindo diariamente do Rio de Janeiro, eu era motorista interestadual de ônibus. E eu tenho 2 normas coletivas conflitantes, só que a minha empresa, ela unicamente observa a norma coletiva de São Paulo, que traz menos direitos que a norma coletiva do Rio de Janeiro. Critério da territorialidade, como que eu vou solucionar? E aqui, a resposta, ela é bastante simples, tá? Bastante clara. Quando se firma uma norma coletiva, tá? Quando se elabora uma norma coletiva, elabora-se a norma coletiva com um propósito. Olha, eu tenho aqui minha convenção coletiva, meu acordo coletivo, e ele vai valer observadas as peculiaridades desse local aqui. Ora, lá em São Paulo o custo de vida é um, no Rio de Janeiro o custo de vida é outro. Lá em São Paulo o trabalhador precisa disso, no Rio de Janeiro precisa daquele outro. E onde que esse trabalhador está prestando serviço? Apesar de ter sido contratado na cidade de São Paulo e dispensado na cidade de São Paulo. Está prestando serviço no Rio de Janeiro. Então, a adequação social e econômica da norma coletiva se fez levando em consideração o sujeito ou o trabalhador que mora e trabalha no Rio de Janeiro, que tem sua base de prestação de serviços lá. É por isso que, pelo critério da territorialidade, eu vou aplicar a norma coletiva do local da base da prestação de serviços e não do local da base da contratação da dispensa. Ok, pessoal? Esse era o ponto diferencial da questão. E me preocupou muito ao ler as correções o pessoal que acabou fugindo desse foco e discutindo processo. Eu não queria discutir processo aqui. Não me interessava discutir competência. Eu não queria isso. E a galera foi e falou assim, olha, devia ter juizado ação, São Paulo, papá, base da contratação, 65 da CLT, galera. Não era esse o foco. Primeiro porque a competência é relativa, tá? Segundo porque a empresa não alegou. E quando eu não alego uma incompetência ou uma competência relativa, ela se prorroga. Se não tem discussão, eu não vou entrar nesse mérito enquanto juiz. Se a proposta, se o problema me traz isso, bacana, eu vou discutir. Mas se o problema não me traz, eu não vou criar situações. É o que eu falei lá no início. Olha, eu li as correções, uma por uma antes de começar a corrigir, para mais ou menos firmar o que o pessoal tinha respondido. Metade das respostas foram nessa linha de competência. Metade das respostas, pessoal, já eliminadas da nota. A banca não ia dar nota de aprovação para vocês que trabalharam nesse sentido, para vocês que seguiram essa linha. E outra,
Me desculpem, pessoal, pelo rigor das correções, sobretudo pelo rigor da nota. Mas quem sua no campo de treinamento não sangra no campo de batalha. A hora de errar é essa aqui. E eu tenho certeza que com o progresso das aulas vocês não vão errar mais. Tomem cuidado, atenham-se ao foco da proposta. É só isso que precisa, com tirocínio e objetividade. Bacana? Respondemos essa questão 2. Trabalhador tem direito ao que ele pediu, né? Porque ele pediu para aplicar a norma do Rio, e realmente era a norma do Rio que tinha que aplicar. E nós vamos para a questão número 2 agora. Vamos lá. Constitui violação ao sigilo bancário e à requisição, pelo MPT, de informações bancárias diante da administração pública? Essa é uma primeira questão, dentro da própria questão. Tal requisição pode ser feita pela polícia, TCU, Receita e CPI, estadual, federal, municipal e distrital. Então ele não quer saber só do MPT, ele quer saber da polícia, do TCU, da Receita e da CPI. CPI, Receita, TCU e polícia. 4 pontos que eu tenho que trabalhar na questão além do Ministério Público. Como que eu vou fazer isso aqui? Lembrando ainda que há uma dissociação na CPI entre federal, estadual e distrital, né, e municipal. Como que eu vou solucionar esse problema? É muita pergunta para pouca linha. Mas se o examinador, galera, prestem atenção, isso é lógica. Se o examinador chega e fala assim, ó, você tem 30 linhas para responder. É porque ele sabe que dá para responder em 30 linhas. É porque ele não quer que o cara fale mundos e fundos na introdução, que vá lá longe, que prolongue a introdução para o segundo parágrafo, enfim, não. Ele quer, ó, objetividade. Cara, você vai entrar numa magistratura que você vai ter muita sentença para fazer. Vai encerrar aí de 10 a 30 processos por semana, dependendo do tribunal. Às vezes você não tem assistente. Você tem que responder rápido. Você tem que solucionar os problemas de uma maneira rápida. O que você vai fazer aqui? Como que você vai decidir essa questão? Como que você vai demonstrar conhecimento em poucas linhas? Qual foi a maneira mais adequada que eu encontrei aqui? Mais direta que eu encontrei? Olha, a maneira mais direta que eu encontrei foi enxugar por parágrafo a função de cada um. E aí quando eu entro no MPT, poxa, Ministério Público, função essencial à justiça, né? Guardião da ordem jurídica e do regime democrático. Vou citar o quê? Constituição. Vejam a minha base, Constituição. A questão me deu uma linha de trabalho. Ela falou MPT, depois do MPT a polícia, depois o TCU, Receita e CPI. Eu sigo a ordem da questão. E eu vou seguir a ordem da questão aqui justamente porque o Ministério Público ostenta um espaço, uma topografia especial na própria Constituição. É por isso que eu vou falar, ou eu vou começar por ele. É por isso que ele é a minha pedra de toque, a minha base. E eu vou falar citando o 127 da Constituição. E aí eu vou trazer um entendimento do STJ que fala o seguinte, olha, quando eu falo de Ministério Público, de um modo geral, inclusive o do trabalho, poder requisitar informações bancárias de conta, de titularidade de órgãos e entidades públicas, não há que se falar em quebra do sigilo bancário, tá? Porque se busca com o ato a preservação do patrimônio público. Então vejam que eu tenho um conflito entre a supremacia do interesse público e a supremacia do interesse privado. E eu posso me valer, ou poderia me valer aqui também, de critérios de transparência nas contas públicas. Do artigo 37 da Constituição, para falar de publicidade, eu não falei isso no meu modelo de resposta, mas considerei aqueles que falaram. O modelo de resposta de segunda fase ele não é um modelo estático, não, de forma alguma. Você pode divagar mais do que a banca espera, e você vai receber uma nota maior do que a média. É justamente isso que eu quero. E é justamente para isso que serve essa aula, para mostrar para vocês, olha, o meu modelo é o modelo que eu reputo ideal. Mas eu não sei tudo, é lógico que eu tenho outros argumentos e outros elementos que eu posso utilizar nesse modelo. A exemplo desses que acabei de dizer a vocês. Bacana? Fala o entendimento do STJ. Só que aí vem a questão policial. No parágrafo seguinte, eu começo falando da polícia. A polícia pode requisitar informações bancárias diante da administração pública. E quando eu falo em requisitar, pessoal, talvez alguns não saibam. Requisitar não é pedir, não é solicitar, é exigir. Quando eu falo requisição, na acepção jurídica mais plena do termo é
me dá aqui esse documento, eu preciso ver. Não é por favor me dê o documento, não, eu estou requisitando, eu estou exigindo. A polícia pode exigir? Não, só com autorização judicial, tá? Simples, 1,5 linha. E aí eu chego na questão do TCU. O TCU pode fazer esse tipo de exigência, e aqui eu já tenho decisão do Supremo nesse sentido, no sentido de que para o TCU eu aplico o raciocínio da polícia, porque é uma atividade investigatória, tá? Só que aí vem o Pretório Excelsior e fala o seguinte, que o envio de informações ao TCU das obrigações ou das operações de crédito originárias de recursos públicos não guarda cláusula de sigilo. O que o Supremo quis dizer aqui? Ele quer falar o seguinte, ó, informação bancária dos entes públicos o TCU não pode pedir. Mas, de acordo com o Supremo, ele pode pedir, ou melhor, ele pode requisitar, substituam anteriormente que eu falei pedir, é requisitar. Ele pode requisitar informações de operações de crédito originárias dos recursos públicos, porque ele fiscaliza em si o recurso público e não a conta. Entenderam? A fiscalização da conta, ela é destinada ao Ministério Público, que pode fazer através de requisição sem intervenção judicial, mas o TCU não, porque ele fiscaliza as contas públicas, os gastos públicos, e não estritamente a conta bancária. E aí eu caio no sistema do fisco. A Receita pode fazer isso? Olha, de acordo com o entendimento do Supremo, essa requisição pela Receita de informações não é qualificada, ou de informações das contas públicas, né? Das contas bancárias de ente público, ela não é qualificada como quebra de sigilo fiscal ou bancário, tá? Em se tratando, porém, de fisco estadual, distrital, municipal, o ato só é possível desde que regulamentado em sua esfera de competência. Tá? Por quê? Porque no plano federal, no plano nacional, existe o artigo 6º da Lei 105 de 2001 que fala, olha, o fisco pode exigir isso. Mas para que os fiscos estaduais, distritais e municipais possam seguir essa linha, nos seus limites de competência, deve haver expressamente autorização nesse sentido. E para finalizar, CPIs, tá? Quando eu falo numa comissão parlamentar de inquérito de envergadura federal, distrital ou estadual, é possível a requisição dessas informações com base no 4º parágrafo 1º da Lei Complementar 105. Só que quando eu falo de uma CPI municipal, o entendimento é no sentido de que não pode ter acesso às referidas informações sem que haja autorização judicial. Eu trouxe essas questões, as duas, bastante antagônicas para vocês observarem. Em uma, eu tenho uma limitação objetiva, eu tenho uma limitação expressa, clara do que a banca quer, e eu tenho que atender aquilo ali porque ele não está me pedindo para decidir uma questão, para julgar um caso. Então eu vou e falo exatamente o que ele quer. Agora na questão 1, a banca está pedindo julgue. E aí vem a pergunta, Alexandre, mas quando eu falo em julgar, eu posso decidir como eu decido uma sentença? Olha, utilizar palavras na primeira pessoa, julgo, entendo, decido, não é algo prejudicial em segunda fase. Quando a banca solicita a você que julgue, que decida o caso. Só que eu não acho prudente decidir como em tópico de sentença, abrindo premissa menor, premissa maior, desenvolvendo, eu acho que não é legal, é atécnico. Eu acho que é melhor julgar na forma de um texto dissertativo mesmo, apresentando uma conclusão final, mesmo que você utilize os verbos na primeira pessoa. Ok? Galera, essa foi a nossa primeira aula de segunda fase. Em cada aula de segunda fase, o crescimento vai ser maior. Em cada resposta de segunda fase, em cada leitura do material suplementar, em cada leitura da resposta do colega de destaque, em cada treino, o progresso vai ser maior. É por isso que, para o bom aproveitamento do curso, vocês precisam muito, necessária e obrigatoriamente atender aos focos da nossa proposta, que é responder as questões, ler o material e assistir às aulas. O curso é otimizado, eu sei que todos que fazem o curso têm tempo curto, tá? Um abraço aí para os meus amigos Marcos, Pili e José Otávio. Eu sei do tempo de vocês, principalmente porque a gente conversa muito via WhatsApp, via e-mail. Eu sei que o tempo é curto e o curso foi feito pensando em pessoas como vocês.
Eu quero entregar otimização de conhecimento em pouco tempo, porque eu sei que vocês não têm muito tempo para isso. Então, pessoal, procurem todos os dias resolver as questões de primeira fase, assistir às aulas de primeira fase, ler o material de primeira fase, semanalmente segunda fase, quinzenalmente sentença. E, quanto à primeira fase, trabalhem revisões nos finais de semana daquilo que a gente trabalhou e façam complementação com pontos conceituais da doutrina, que eu não trabalho nas videoaulas, porque as videoaulas servem para densificar, para aprofundar conteúdo. Bacana, galera? Esse foi o nosso debate das duas primeiras questões que trabalhamos. Semana que vem teremos mais. Em breve essa aula estará disponibilizada a vocês. Agradeço muito pela compreensão, agradeço muito pela presença de vocês. Estou muito contente com os elogios que temos recebido ao longo desses dias, mas quaisquer críticas ou sugestões, a gente está aqui para ajudar vocês e para que possamos fazer o melhor com foco na aprovação de vocês. Que nenhum trabalho tem um propósito maior, eu acho, do que o resultado, né? Então, o nosso propósito, o nosso resultado é a aprovação de vocês. E a gente precisa disso, e para isso vocês precisam se dedicar, dar o sangue, porque esse resultado vai aparecer. Valeu, galera. Bom fim de semana a todos. Em breve eu disponibilizo as correções de todo mundo. Obrigado.